De todos os países que eu já visitei, a Romênia foi o que mais me deu dor de cabeça e eu vou explicar por quê. Em 2019, eu fiz uma viagem até o leste europeu, até a região da Valáquia, que fica ali na capital de Bucareste, e pela Transilvânia também. Isso porque eu tinha me formado em Direito, eu tinha acabado de me formar, e minha mãe me deu essa viagem de presente. Claro que ela questionou, você prefere festa de formatura ou você prefere viagem? Obviamente eu escolhi viagem porque eu acho absurdo pagar caro em festa para ficar alimentando os outros, sendo que o mérito é seu, e sendo que sempre tem gente que sai falando mal. Então eu preferi viagem porque eu acho que a experiência é muito melhor. E nisso ela pediu para que eu escolhesse 2 locais para visitar, e ela escolheria mais 2, afinal de contas ela estava pagando, nada mais justo, diva, né? E fomos, viajamos, né? Passamos 40 dias. Só que a gente passou por uma pequena situação de estresse quando chegamos em Bucareste, na Romênia, já na imigração. A gente tinha pego um voo de Lisboa até Bucareste, que durou mais ou menos 6 horas, por uma companhia aérea chamada Blue Air. E chegando lá na imigração, eu fui para uma determinada fila, só que a placa estava escrita em romeno. E na hora H, a agente de imigração perguntou, será possível que você não está conseguindo ver que esta daqui é só para residentes da Romênia? Para quem é turista é do outro lado. Eu falei, calma senhora, desculpa, é porque aqui está escrito em romeno e eu aqui estou falando só inglês, né? Só falo inglês e francês e português, eu não falo romeno. E fomos para outra fila, beleza. Chegou na nossa vez, da minha e de minha mãe de sermos entrevistados. O agente da imigração, né, foram 2 agentes de imigração, receberam a gente assim com um tom não muito agradável. E na hora, né, eu fiquei tão nervoso que me deu um branco. Ele perguntou se nós tínhamos um Medical Insurance. Medical Insurance é seguro-saúde. Só que eu acabei esquecendo que era seguro-saúde. Eu tinha, de fato, a gente tinha realmente. E eu pensei que era algum tipo de vacinação, algum tipo de coisa assim. Quer dizer, tantos anos de inglês pra quê? Mas foi porque eu tava nervoso. Aí eu falei na hora, né, no momento ali do nervosismo, eu falei, I don't have, sir. Eu não tenho, senhor. Ele, why? Aí eu peguei uma carteira minha de vacinação, mostrei pra ele, e a gente tava com um documento de seguro viagem ali. Que burrada que eu dei. Aí eles começaram a pressionar a gente, onde vocês vão ficar? E aí a gente mostrou, né, a hospedagem, a gente mostrou passagem que a gente não iria ficar ali por muito tempo, que a gente iria ficar só 11 dias. Até que ele perguntou, quanto de dinheiro vocês 2 têm? Aí eu respondi, nós temos 2.500 lei. 2.500 lei dá no mesmo que 2.500 reais, porque a moeda da Romênia não é o euro, a moeda da Romênia é o leu romeno, e o lei é no plural, né? Leu singular, lei plural. Eu falei, temos 2.500 leis para passar 11 dias. Aí ele falou, não, mas isso não é suficiente para passar na Romênia, isso não dá nem para 3 dias na Romênia. Eu fiquei, como assim? A Romênia é um país pobre e o povo romeno tá cheio da grana assim para dizer que 2.500 lei não dá para você ficar na Romênia durante esse período, durante 11 dias? Aí minha mãe, ela tirou todo o dinheiro da bolsa físico que ela tinha, porque ela deixava em vários cantos da bolsa, né, para não ser furtada. Fizeram a gente tirar os cartões, eu tirei meus cartões internacionais, mostrei, minha mãe tirou os dela. Sabe o que ele me disse? Ele disse assim, eu tenho 6 cartões assim e todos eles estão vazios de dinheiro. Cara, isso daí me deu uma raiva porque deu vontade de dizer, se você é pobre, se você, né, tá sem dinheiro, meu filho, o problema é seu, mas eu tô aqui comprovando. Aí eles começaram a pressionar a gente, dizendo que não iam deixar a gente entrar, minha mãe já nervosa ali do meu lado, eu já quase chorando, e eu perguntei, senhor, realmente eu não tô entendendo mais o que o senhor quer que eu faça, porque eu já mostrei passagem, já mostrei hospedagem aqui pro senhor, já mostrei que temos dinheiro para passar, que não vamos ficar aqui. Então assim, o que é que o senhor quer que a gente faça? Eis que ambos chamaram o chefe deles. Aí o chefe deles apareceu e falou assim, peguem o dinheiro de vocês, por favor. Aí pegamos o dinheiro e guardamos, até que ele perguntou o seguinte, de onde vocês trocaram esse dinheiro? E aí a gente relatei para eles de que eu tinha trocado no aeroporto de Lisboa antes de ir para lá, porque a gente tinha trocado minutos antes de viajar. Aí ele falou assim, eu quero a hospedagem, me mostra a hospedagem. Aí quando a gente mostrou a hospedagem, foi que eles começaram a conversar lá entre eles em romeno, o chefe aparentemente pareceu bem compreensível, e eles pegaram o nosso passaporte com muita raiva, não sei porquê, e carimbaram. Aí eu perguntei, can we go? May we go? Né? A gente pode ir? Aí eles falaram, yes, com a maior cara assim fechada.
E aí já depois desse transtorno todo, da gente quase não entrar, a primeira coisa que a gente quis fazer foi sair daquele aeroporto. E quando a gente saiu do aeroporto, a gente entrou no primeiro táxi que a gente pegou. Só que a gente não sabia que aquele táxi era um táxi premium. Mas o detalhe é que de premium não tinha nada. O carro estava um pouco amassado, certo? E o banco rasgado, né? Quase o acolchoado soltando mesmo. E quando a gente tá na metade, assim, quando ele começou a dirigir o motorista, o valor subindo assim rápido de uma forma absurda, que eu perguntei assim, senhor, esse táxi aqui é realmente assim, sabe? Ele falou, é. Aí ele falou o seguinte, não, isso daqui é um táxi premium, que pra mim eu achei muito estranho devido ao estado do táxi. E aí deu, na época, o que? Foi uns 100 lei. 100 lei. Aí já começou o estresse daí também, porque na distância do aeroporto até o hotel não era para ser esse valor absurdo. Mas aí pagamos, foi tudo tranquilo, né? Teve momentos bons, assim, eu gostei muito de conhecer Bucareste, é um país assim muito bonito, a Romênia, né? A gente saiu com algumas amigas de Minas Gerais que moram lá, saí com uma amiga minha de Fortaleza, no Ceará, que é youtuber lá e fala sobre curiosidades da Romênia, fomos comer joelho de porco, fomos maravilhoso, foi tudo maravilhoso. Agora, o problema foi no passeio também da Transilvânia. Tem que tomar cuidado porque lá é muito trambique com turista. A gente reservou com o hotel o passeio para ir até o Castelo do Conde Drácula, certo? Com a agência de turismo de lá. E na hora H o funcionário disse que seria um valor, que a gente teria que pagar mais ou menos 200 lei ao todo. Eu e minha mãe, a gente achou uma maravilha, né? Pagamos, deixamos lá. Só que no final do passeio, no dia que aconteceu o passeio, a guia falou que não, que ainda tinha mais uma taxa que a gente tinha que pagar, que era 400 e pouco. E isso causou muito estresse pra gente. Resultado, no final eles saíram de lá, da Transilvânia, saíram da região ali da Transilvânia mesmo, de Sinaia. E aí quando voltamos para Bucareste, eles não deixam a gente em frente ao hotel, como aqui no Brasil. Então eu acho que é um país que ainda não está muito preparado para turismo. Aí eu perguntei, mas a gente vai para onde? Ah não, o hotel ali andando e tal. Eles pegam as pessoas, deixam em um ponto estratégico e não deixam na frente do hotel, como aqui no Brasil. Fora alguns episódios de discriminação que eu passei por lá também. Eu não sou uma pessoa preta. Eu não me considero negro. Até porque eu nunca sofri racismo no Brasil em lugar nenhum. Mas na época eu tinha um cabelo grande. E eu percebi que eles me confundiam muito com o povo romani. Que vulgarmente eles chamam de ciganos, certo? E eles me olhavam torto. Quando entrava na loja, eles me seguiam dentro do supermercado. Então foi a primeira vez que eu acho que eu senti o que uma pessoa preta sentiu, né? O que uma pessoa preta sente na prática do dia a dia. Quando eu ia em loja de roupa, ficava funcionário olhando para ver se eu não ia botar nada dentro do bolso. Assim, uma sensação assim muito desagradável. Isso significa que eu vou deixar de voltar para a Romênia? Não. Eu quero inclusive voltar lá para conhecer outras regiões. Né? Quero inclusive voltar para rever alguns amigos da Romênia de lá mesmo, que eu não consegui ver. Rever não, ver, né? Não consegui ver pela primeira vez. Mas dessa vez, quando eu vou voltar muito mais atento e muito mais de olho nas coisas. Ainda mais que a Romênia agora faz parte do espaço Schengen. É um país assim que eu recomendo super visitar. É um país muito rico. Ele é muito maior do que essas coisas de lenda de vampiros e lobisomens, até porque eu fui para lá para buscar inspiração. Mas existem algumas coisas que você tem que se atentar, principalmente quando você for reservar algo de turismo para alguém, certo? Ou quando você for reservar com alguma agência de turismo, você tem que tomar cuidado e ficar atento. Na imigração agora eu acho que nem tanto, porque agora como é espaço Schengen, então se você entrar pela Espanha ou por Portugal, você não vai passar pela imigração. Mas na época não era espaço Schengen, então a gente entrou lá, sabe? E foi uma situação muito desagradável. Mas assim, eu gostei, eu pretendo voltar lá, passar mais um tempo lá, mas dessa vez com muito mais perspicácia e muito mais atenção.